pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão nesse período de quarentena? Mas estamos aqui sempre buscando o aperfeiçoamento dos seus estudos. Eu, professor Adalto Neto, eu sei que você já me conhece. Vamos trabalhar mais alguns conteúdos relativos à biologia celular, como vocês estão vendo aqui no slide, certo? Eu já havia falado com vocês, conversado com vocês nas últimas aulas sobre um dos primeiros componentes a ser estudado na célula, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática e todas as biomembranas que compõem o nosso sistema membranoso, que é importantíssimo porque é a porta de entrada e ao mesmo tempo é a porta de saída das células. Então, tudo que envolve as biomembranas necessita ser muito bem compreendido para que a fisiologia ou o funcionamento dessas biomembranas seja, por exemplo, entendido por vocês ao ponto de que a função celular seja relacionada com aquilo que está entrando ou que está saindo. Se eu estou falando, por exemplo, da fisiologia da excreção, então eu tenho um componente que é necessário que entre nas células, eu tenho componentes metabólicos que são necessários que saiam das células. Todos esses mecanismos ocorrem através das membranas. Então, a membrana plasmática dentro da biologia celular envolve o primeiro componente de estudos referentes à célula. No entanto, nós já estudamos a morfologia das biomembranas e, diante disso, a partir de agora, nós também vamos conhecer um pouco mais sobre a fisiologia, ou seja, sobre o funcionamento e também sobre, vamos entender e aprofundar alguns conteúdos referentes sobre os processos especializatórios da célula. Ou seja, cada célula, cada tipo celular tem um grupo de componentes de especialização que permite a sua função, a sua funcionalidade. Então, por exemplo, quando nós estudamos as células, principalmente as células que estão muito unidas, justapostas, nós percebemos que essas células apresentam membranas que vão conter um grande quantitativo de especializações. Essas especializações, vocês vão perceber que vão ocupar tanto o que a gente chama de domínio ou polo apical das células, quanto a parte basal das células, assim como são especializações que estão diretamente ligadas aos conteúdos citoplasmáticos que estão justapostos. Portanto, eu vou apresentar uma espécie de domínio basal, um domínio apical e um domínio que se encontra justaposto entre as membranas. Em relação ao domínio, por exemplo, apical, nós encontramos algumas especializações fundamentais, como as microvilosidades, importantes no intestino, por exemplo, e os estereocílios. Quando estudamos esse domínio que envolve as células justapostas entre si, nós vamos estudar um monte de especializações de adesão, ou seja, especializações membranas que vão permitir que as células permaneçam justapostas. E quando nós estudamos, por exemplo, o domínio basal, vamos perceber que existem especializações que vão sinalizar o conteúdo celular ao conteúdo extracelular. É interessante que anatomicamente a gente passa a entender o seguinte, observe, o domínio apical ele está diretamente ligado ao que é, por exemplo, extracelular. O domínio basal ao que está, por exemplo, interno, ou seja, dentro daquele indivíduo, é endógeno, é endocorpóreo. E o que está entre as células, obviamente, envolve uma adesividade, uma junção. Então é necessário que você compreenda essa anatomia. Até porque, por exemplo, um componente que está no polo apical tem como objetivo secretar, eliminar, por exemplo. Já um componente que se encontra no polo basal, que vai interconectar, servir de âncora. Ei, preste atenção, são biomoléculas de ancoragem, são especializações que juntam o epitélio, as células, à matriz extracelular. Essa ancoragem é realizada por inúmeros tipos de especializações, como as reações de base e os hemidesmossomos.
Nós vamos perceber que entre as células nós temos também as interdigitações, desmossomos, zonas de adesão, zonas de oclusão e todo um conjunto de nexos e componentes de aderência. Até mesmo em células vegetais a gente também vai encontrar esse tipo de estrutura, como o plasmodesmo. Quando nós estudamos, por exemplo, o polo apical, aqui vocês veem ao lado dois tipos de especializações que são muito semelhantes. As microvilosidades, os microvírus, e os estereocílios. Adalto, o que seria uma microvilosidade? Seria uma projeção citoplasmática. Como assim? O citoplasma ele se projeta, ele se estende e com essa projeção criam-se reentrâncias. Observe que os microvírus têm reentrâncias. É como se você tivesse os seus dedos, por exemplo, das mãos abertos. Cada reentrância entre esses espaços formados pelos microvírus compõe uma espécie de aumento da área de contato. Logo, são estruturas que vão sim ter uma maior superfície de contato, favorecendo, portanto, a absorção de nutrientes. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente estuda a anatomia do intestino delgado. Lá nós temos uma grande quantidade de reentrâncias chamadas de microvilosidades. A diferença em relação ao estereocílio, como o próprio nome já diz, o estereocílio ele é mais próximo de um cílio do que de um microvírus, mas também estruturalmente, morfologicamente, envolve, claro, uma projeção de membrana. Os estereocílios são mais alongados, como vocês estão vendo. Eles são um pouco maiores e, ao mesmo tempo, eles vão ter um movimento semelhante aos cílios. A gente encontra, por exemplo, nos componentes de revestimento dos poros acústicos, encontramos também, por exemplo, em órgãos reprodutores masculinizantes, como os testículos. Portanto, o canal deferente, em específico, dentro do aparelho reprodutor masculino. São estruturas que também favorecem, por exemplo, a secreção e a motilidade daquilo que está sendo secretado. E, claro, aquilo que vai ser secretado e vai ter uma motilidade, um movimento semelhante ao cílio, chamamos de estereocílio. Tá? Beleza? Tranquilo? Tudo certinho? É ok? Estão comigo? Beleza, vamos continuar. Também temos algumas especializações agora de base. Eu saí do polo apical e vamos para o polo basal. São as chamadas invaginações de base. Perceba que essas invaginações são as mesmas projeções citoplasmáticas, só que agora para isso, exato, para dentro, endógeno, endocorpóreo. Ok? Ou seja, vão para a sinalização interna do indivíduo. Se eu estou falando, por exemplo, de células justapostas, de um tecido como o epitelial, eu estou falando de um indivíduo como um animal. E, portanto, vocês precisam entender que essas invaginações também têm uma grande importância na sinalização, é o nome, sinalizar informações da célula para o tecido. É diferente dos microvírus, que vão aumentar a superfície de contato, absorver, estão associados a essa captura. Os estereocílios, pelo movimento, que conseguem criar uma motilidade no produto de secreção, que também são semelhantes aos microvírus. Já as invaginações de base para dentro, elas vão sinalizar funções para o que chamamos de espaço extracelular, matriz extracelular. Certo? Então, servem como ancoragem, lembra disso? São especializações de ancoragem. Vamos observar, por exemplo, uma grande quantidade de especializações entre as células. São as chamadas especializações de aderência. É claro, peraí, uma célula junto da outra. Sim, eu só tenho células que estão justapostas no momento em que você tem membranas que criam essas aderências entre elas. E essas membranas terminam se mostrando muito unidas por proteínas, por exemplo, colagênicas, um grupo diverso de proteínas e de fibrilas, como geralmente a gente chama, que tem essa função de junção. Observe, por exemplo, o desmossomo. Aqui eu tenho tanto um desenho esquemático do desmossomo, uma placa desmossômica com suas tonofibrilas, proteínas de adesão,
como ao lado temos uma ultramicrofotografia, ou seja, uma fotografia em microscopia eletrônica. Dá para a gente perceber que essas placas elas vão justamente ser irradiadas por tonofibrilas, mantendo uma espécie de complexo juncional entre células. Legal? Tudo certinho? E é por isso que os epitélios eles conseguem se manter justapostos. Agora, quando você tem, trazendo um pouco da contextualização, por exemplo, do que a gente vê na morfologia com a patologia, com a doença. Muitas são as doenças de caráter genético, por exemplo, que envolvem falhas nessas proteínas de adesão. Logo, se você tem falhas nessas proteínas de adesão, lembre-se de que tudo que está sendo, por exemplo, secretado ou que necessita ser secretado, passa a vazar, literalmente vazar entre esses espaços que não estão de fato justapostos. Uma das principais doenças que vocês estão percebendo, que envolve esse tipo de déficit de junção, é o pênfigo bolhoso. Observe aqui no esquema da imagem que a gente tem nos epitélios de revestimento uma espécie de espaço em branco. Esse espaço em branco, com vários componentes celulares meio que soltos, eles foram descolados da lâmina basal do epitélio. Os epitélios eles têm estratos e, portanto, essas falhas da lâmina basal com a falha, por exemplo, das células que estão nesse estrato basal, com as células das membranas, ou melhor, das camadas mais superiores, criam esses espaços onde há, portanto, um vazamento, de forma literal. Aqui a gente vê de forma esquemática que quando você tem, por exemplo, desmossomos e, nesse caso, na figura M, desmossomos que vão lá na base e também nas regiões adjacentes de cada célula vão, por exemplo, vão apresentar uma falha, um descolamento, uma não adesividade. Logo, você gera um produto aí de secreção inflamatória, há uma lesão e que, obviamente, como eu estou falando de revestimento, isso se materializa na formação de bolhas. E aí, ao lado, você consegue ver um paciente cheio de bolhas vermelhas, resultantes de um processo inflamatório causado por falhas nas especializações de adesão. Aqui, em especial, uma especialização de base, o M-desmossomo, mas também os desmossomos que ficam lateralmente entre as células também vão resultar em erros nesse tipo de função, ok? Dando continuidade, nós temos também um grupo importante de especializações que agora vocês veem a diferença. Essa célula não é mais uma célula animal, temos células aqui vegetais que têm pontos de contato entre elas, pontos esses que são chamados de plasmodesmos. Esses plasmodesmos, portanto, também vão apresentar a mesma função de junção, de adesão. E claro, veja, preste atenção, se eu tenho dois componentes que estão reunidos, justapostos, é óbvio que isso facilita o quê? A troca de produtos do metabolismo dessas células. Há um intercâmbio natural. Ok? Muito bom. Nós temos também, além dos plasmodesmos e de todas essas especializações de junção que nós estamos estudando, nós temos as interdigitações. Observe que nessa imagem, tanto no esquema didático desenhado como na fotografia em microscopia eletrônica, dá para a gente perceber duas células epiteliais juntas, onde nós inclusive identificamos algumas dessas especializações do domínio lateral. E no círculo vermelho, aqui nessa região, dá para a gente perceber uma espécie de reentrância digital, como se eu tivesse dedos que vão se articular com uma mão que se articula com a outra. E é por isso que a gente chama de digitações, digitar, dedo. Então observa, você tem uma especialização também de adesão. Mas se você é muito perspicaz, e eu coloquei essa lâmina de propósito,
Veja que logo acima a gente consegue ver outras regiões, zonas de aderência, de oclusão, desmossomos, uma regiãozinha ali que está inclusive identificada com as letras D e M. Tudo isso para vocês terem uma noção de que o complexo juncional entre as células é muito grande, muito importante, principalmente nos epitélios, exato, nos epitélios. Certo, pessoas? Tudo bem até então? Beleza. Quando nós estudamos e reunimos todos esses elementos que compõem as especializações de membrana, nós entendemos um pouco como essas células funcionam, logo na sua porta de entrada. Valeu? E vamos nos encontrar sempre aqui no Meta, com vocês, eu, Adalto Neto, Biologia, e você, estudando aqui para a sua exitosa passagem à faculdade. Um abraço, beijos, até a próxima, tchau, tchau!